Olá, pessoal! Vamos dar início, então, ao estudo dos números racionais. Bom, os números inteiros, como o próprio nome já diz, indicam quantidades ou medidas inteiras. Lembrando que essas podem ser positivas ou negativas. No entanto, nem sempre as medidas que a gente está interessado em expressar, elas são medidas inteiras. Tem muitos momentos a necessidade da gente expressar medidas que representam partes. E ao longo da história da humanidade, várias civilizações buscaram maneiras de representar essa escrita. E duas se consolidaram e são utilizadas até hoje, que é a fração e o número decimal. Relembrando um pouquinho do que nós já estudamos. Então, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, estritamente números não negativos. O conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, então que inclui todos os valores inteiros, positivos e negativos. E agora nós vamos estudar o que chamamos de números racionais. Bom, o símbolo dos números racionais é um Q estilizado, né? Então, como está ali na representação do desenho. A gente costuma pôr sempre dois tracinhos em algum dos dois lados do Q, ou mesmo como ele está desenhadinho ao lado. O porquê da letra Q, então, né? Toda fração ela está relacionada com a divisão do numerador pelo denominador. E o resultado de uma divisão chama-se quociente, certo? Então, por isso, pela palavra quociente, o conjunto dos números racionais, que é decorrente de uma fração, então, ele é chamado pela letra Q. E aqui nós temos a representação dos conjuntos. Então, percebam que em vermelho nós temos o menor deles, o conjunto dos números naturais, somente valores não negativos. Na sequência, em verde, a gente acrescenta os números negativos, formando então o conjunto dos números inteiros. E agora nós introduzimos o conjunto dos racionais, que está em azul, e vocês podem ver que surgem então as frações e números decimais, sejam elas positivas ou negativas. E aí, só para a gente recordar um pouquinho o porquê desse quociente, né, um exemplo de fração aparente. Então, olha só, nós temos 6 sobre 3. Isso é equivalente a 6 dividido por 3, que dá 2. E 2, então, é o quociente. E ele faz parte, então, do conjunto dos números racionais. Bom, uma das ideias elementares de fração é que ela representa uma parte de um todo, e uma das suas representações, né, a representação geométrica. Então, ali nós temos um exemplo de uma fração, a fração 3/5. Né? Eu faço um desenho, divido ele em partes iguais, ok? Além da representação geométrica, toda fração, todo número racional também pode ser localizado numa reta numérica, certo? Então, eu levo em consideração a distância entre os números inteiros, como sendo uma unidade, e nesses intervalos, então, a gente faz a representação das frações. E ali nós temos, então, alguns exemplos, né? O A vale 2/3, 2/3 é mais que metade, então a gente pega como referência entre o 0 e 1, né? E localiza o 2/3 ali. O B, 1/5, 1/5 é aproximadamente exatamente 0,2. Então, fazemos a representação ali próxima ao zero. O C é menos 1/4. Então, ele já está para o lado esquerdo do zero, uma representação negativa. E o D, 4/3, é um valor acima de 1, né, mais que um inteiro, então ele está à direita do número 1. E passamos então para a nossa resolução de exercícios sobre o conjunto dos números racionais. Então, somente um exercício de revisão para a gente relembrar alguns conceitos, certo? As frações representam partes menores que um inteiro, que são chamadas frações próprias, maiores que um inteiro, que são chamadas frações impróprias, ou iguais a números inteiros, que é o que nós chamamos de frações aparentes. Em cada figura, indique a fração que é representada pela parte pintada, anotando também a classificação. Então, percebam que na primeira foi pintado 4 partes de um total de 6. Logo, a fração é 4/6. E como as partes são menores que o inteiro, nós temos uma fração própria. Na letra B, nós temos 10 partes pintadas de um total de 12 partes, certo? E como as partes são menores que o inteiro, também trata-se de uma fração própria.
Na letra C, nós temos 8 partes pintadas das 8 partes. Então, nós temos o inteiro pintado. Logo, isso é o que nós chamamos de fração aparente. E na letra D, nós temos aí um total de 43 partes pintadas, em que a figura era dividida apenas em 8. Então, eu pintei 43 partes de 8, o que representa para nós uma fração imprópria, já que a parte é maior do que o todo. Qualquer fração apresenta um conjunto de frações equivalentes a ela. Para se obter uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. De acordo com essa ideia, complete as equivalências. Então, lembrando, pessoal, frações equivalentes são aquelas escritas de maneira diferente, mas que possuem o mesmo valor. Se eu resolver a divisão, eu chego no mesmo valor. Então, na letra A, 7/8, e nós precisamos descobrir o número que está acima do 16. Olhando para o denominador, ou seja, para a parte de baixo, percebam que do 8 para o 16 foi feita uma multiplicação por 2, certo? 8 vezes 2, 16. Então, nós devemos fazer a mesma operação na parte de cima. 7 vezes 2, 14. Na letra B, 3/5 e 18, e o valor que devemos descobrir. De 3 para 18 foi multiplicado por 6. 3 vezes 6, 18. O mesmo eu devo fazer na parte de baixo. 5 vezes 6, 30. Na letra C, de 5 para 45, foi multiplicado por 9. 5 vezes 9, 45. Então, eu preciso descobrir um número que, multiplicado por 9, deu 81. Esse número é o próprio 9. 9 vezes 9, 81. Na letra D, o 7 é multiplicado por 6 para resultar no 42. 7 vezes 6, 42. Então, eu preciso descobrir um número que, multiplicado por 6, dê 18. Esse número é 3. Na letra E, 9 multiplicado por algum valor que dá 72. 9 vezes 8 é 72. Logo, 4 vezes 8 é 32. E por último, o 4 multiplicado por algum valor que dá 84. Esse valor é 21. 4 vezes 21, 84. Um número que vezes 21 dá 105. Também posso fazer a operação inversa. 105 dividido por 21 é 5. Questão 3. Uma fração é dita irredutível quando seus termos, numerador e denominador, não possuem um divisor natural comum, exceto 1. Como exemplo, simplificando a fração 240 por 560 avos até a sua forma irredutível, devemos obter qual das seguintes frações? Pessoal, então tornar uma fração irredutível é fazer as divisões, é simplificá-la o máximo possível, mas lembrando que a gente tem que dividir numerador e denominador sempre pelo mesmo valor. Então, quando nós pegamos o 240 pelo 560, a primeira divisão que já é aparente aí para nós é a divisão por 10, que é o que a gente chama de cortar o zero, né? Dividir por 10, eu ando uma casa decimal para a esquerda, logo sai fora do meu valor esse zero. Então, no lugar de 240 por 560, eu fico com 24 sobre 56. Então, esse é o primeiro macetinho. Na sequência, eu preciso descobrir um número pelo qual eu consiga dividir o 24 e o 56, o mesmo número. Então, é possível dividir por 8. 24 dividido por 8, que dá 3, e 56 dividido por 8, que dá 7. Logo, a minha resposta é a alternativa B, 3 sétimos. Lembrando que esses exercícios são revisões de conteúdos que nós já vimos no ano passado, vimos anteriormente. E a última questão, a fração 21 quartos, corresponde ao número que é indicado em uma reta numérica. Entre quais números consecutivos? Ou seja, eu quero saber o número inteiro que vem antes e o número inteiro que vem depois da fração 21 quartos. Para isso, eu posso trabalhar com a representação dela na forma mista. Então, quando nós dividimos 21 por 4, a gente obtém como resposta 5 e o resto 1. Então, escrevendo na forma de número misto, o 5 é o número inteiro,
O número 1 vai no numerador, então 1, e embaixo continua o 4, o denominador não muda. Então, eu tenho 5 inteiros e 1 quarto. 5 inteiros e um pouquinho, ou seja, 5,25. Se nós resolvermos essa divisão de 1 por 4, dá 0,25. Logo, a fração, 21 quartos, ela está compreendida entre os números 5 e 6, pois antes do 5,25 vem o número 5, e depois dele o próximo número inteiro é o número 6.